nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados e amadas de Deus, como é bom iniciarmos o dia na presença do Senhor, nesta sexta-feira da terceira semana da Páscoa, neste tempo santo que a Igreja nos propõe como tempo de renascimento, como tempo de deixar com que a nossa vida seja inundada por esta vida nova, a vida ressuscitada do Senhor Jesus. Vamos então pedir as luzes do Santo Espírito de Deus para nos guiar, para abrir a nossa inteligência, o nosso coração, para escutarmos a palavra da vida. Vamos rezar juntos a oração que a liturgia nos propõe para esta terça-feira. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, que tendo conhecido a graça da ressurreição do Senhor, possamos, pelo amor do vosso Espírito, ressurgir para uma vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, escutemos com atenção o Evangelho deste dia, que está em João, capítulo 6, versículos de 52 a 59. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, mais uma vez, a liturgia nos propõe um trecho do longo discurso do capítulo 6 do Evangelho de João, que é o discurso do pão da vida. O discurso do pão da vida faz parte de alguns dos discursos que Jesus profere no Evangelho de João e que dizem da sua própria identidade. Nesse discurso, Jesus se apresenta como o alimento verdadeiro, o alimento de vida eterna, o alimento que cria uma nova existência, que cria uma nova comunhão entre os comensais, entre nós que comemos do alimento que é Ele mesmo e entre Jesus, que é o pão que se oferece a nós. Hoje, então, no trecho que a liturgia nos propõe, nós continuamos vendo a polêmica que acontece na sinagoga de Cafarnaum. Jesus se declara sendo o pão da vida. No entanto, seus interlocutores não compreendem. Eles fazem uma interpretação puramente material da palavra de Jesus. Pensam que Jesus está incentivando o canibalismo, como se Jesus estivesse oferecendo a sua carne mesmo, o seu corpo mesmo real para nos alimentar. Esse discurso, essa interpretação dos seus interlocutores os chocam profundamente e os fazem recusar a palavra de Jesus. Eles não compreendem que, na verdade, o pão da vida, o pão que é Jesus, se refere à sua palavra, se refere ao seu jeito de ser, se refere à nossa adesão à sua proposta de vida. É isso que Jesus está querendo comunicar. Mas Jesus não se esforça muito por explicar muito, para tirar o desentendimento dos seus interlocutores. Ao contrário, ele continua afirmando que ele é esta carne que é dada para saciar
a fome de todo aquele que crê, de todo aquele que acredita nele. E Jesus diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Então Jesus diz que para que tenhamos a vida, para que possamos acessar a esta vida eterna, esta vida plena, é impossível se nós não tivermos parte neste alimento de vida que é Ele mesmo. Nós não podemos acessar a esta nova vida sem entrar em comunhão com Ele. Esta é a condição que Jesus coloca para todos aqueles que aceitarem a sua proposta e desejarem viver esta vida plena. Como eu disse, os interlocutores de Jesus não compreendem, tiram conclusões equivocadas das palavras de Jesus. Jesus vai dizer que o pão que é Ele mesmo é um pão que sacia plenamente a fome. Não é como o maná que os primeiros pais, os primeiros aqueles que viveram a experiência do êxodo comeram, se alimentaram no deserto. Eles se alimentaram do maná, mas morreram. Ao passo que aqueles que se alimentam do pão, que é Jesus mesmo, terão a vida eterna, a vida em plenitude. Meus irmãos, hoje também, certamente, muitas pessoas têm dificuldade de entender a proposta de Jesus, de dizer que Ele é esse alimento de vida. No mundo de tanto consumo, em que tantas ofertas são postas à nossa disposição, nós temos a tentação de sermos vorazes, de querermos consumir tudo que nos é oferecido a qualquer custo, de qualquer jeito. E nós esquecemos que uma só coisa é necessária, justamente o pão verdadeiro, o pão da vida, que é Jesus. Nos alimentando dele, a nossa vida tem sentido, a nossa vida encontra o seu lugar e a sua destinação em Deus. Que nós possamos, então, acolher plenamente o pão que é Jesus, deixar que esse pão nos revigore, nos nutra verdadeiramente, para que nós também sejamos pão partilhado para os nossos irmãos e irmãs, especialmente aqueles que mais têm fome de Deus, fome do seu amor e da sua graça. Que Jesus, nesse tempo pascal, nos ajude a descobri-lo e a acolhê-lo em nossa vida como o pão verdadeiro que nos alimenta e nos salva. Amém. Peçamos a Maria, Mãe de Jesus, que nos acompanhe ao longo deste dia, que com a sua proteção, a sua intercessão, nós tenhamos êxito em todos os nossos trabalhos, nos nossos projetos. Mãe do Perpétuo Socorro, toma conta de nós. Que Deus abençoe você.